Era fim de tarde em Goiânia. A cidade parecia em silêncio, como se o universo conspirasse para que algo importante estivesse prestes a acontecer. Zé Felipe, de olhos fixos na tela do celular, respirou fundo. Depois de dias de angústia e reflexões, ele decidiu enviar a mensagem que vinha rascunhando há semanas. Oi, Virgínia, será que a gente pode conversar pessoalmente? Só eu e você. Aqui em casa. Prometo que é com todo respeito. É sério. Ele apertou o botão de enviar e permaneceu ali, olhando para o celular como se esperasse que as palavras dela brotassem da tela em segundos. Mas o que veio primeiro foi o silêncio. Um silêncio que pesava. Deitada no quarto, Virgínia viu a notificação surgir. Ela parou. Leu. Releu. Ficou alguns minutos de olhos fixos no teto antes de responder. Que horas? A campainha tocou às 20h12. Zé estava com uma camisa simples, cabelos levemente bagunçados, mas com o rosto sério. Ele mesmo foi até a porta. Quando abriu, viu Virgínia ali, com um moletom branco, maquiagem leve e um olhar firme. Entra, por favor. Ela entrou em silêncio, passando por ele. O cheiro da casa era o mesmo, mas o ar estava diferente. Havia tensão, e também saudade. Quer água? Café? Perguntou ele, nervoso. Só fala o que você precisa dizer, Zé. Ele assentiu, respirou fundo, e apontou para o sofá. Sentaram-se frente a frente. Ele começou. Eu errei. E sei que não é a primeira vez que a gente se distancia, mas essa última vez, tá doendo diferente. Ela baixou os olhos. Você me chamou aqui para falar disso? Chamei você porque eu não quero que a gente continue fingindo que acabou de verdade. Porque, para mim, não acabou. Nunca acabou. Virgínia cruzou os braços, pensativa. Não era a primeira vez que ouviu palavras bonitas dele. Mas ali, diante dela, Zé não falava como quem tenta convencer. Falava como quem sente. Você sabe que eu também senti, Zé. Não vou mentir. Quando vi seu nome na mensagem, meu coração deu um salto. Ele se aproximou um pouco. Eu tô disposto a recomeçar do zero. A fazer diferente. Não como casal de internet. Só eu e você, de verdade. Do jeito que a gente começou. Ela hesitou. E por que agora? Depois de tudo que foi dito, depois de tudo que machucou? Porque agora eu tive tempo. Para pensar. Para olhar para dentro. E percebi que, você é o que faz tudo isso valer a pena. As palavras ficaram suspensas entre os dois. Virgínia olhou para ele com os olhos marejados. Eu também pensei muito. E, eu não sei se consigo confiar de novo. Zé segurou a mão dela. Me dá uma chance de te mostrar que pode. Após alguns minutos em silêncio, Zé sugeriu que saíssem no quintal. Caminharam lado a lado, sem se encostar. A noite estava fresca, e o céu limpo. Lembra das nossas conversas aqui? Ele perguntou. Lembro de tudo. Do primeiro beijo, do primeiro susto com a imprensa, e dos silêncios também. Eu quero que os próximos silêncios sejam de paz, não de mágoa. Ela sorriu levemente. Você sempre soube falar bonito, né? Mas dessa vez, é de dentro. Pararam perto do pequeno laguinho decorativo. Ele se virou para ela. Virgínia, você toparia recomeçar comigo? Não por pressão, não por expectativa, mas pelo que a gente sente? Ela olhou nos olhos dele. Se a gente for voltar, Zé, é para ser melhor. Sem promessas vazias. Ele fez que sim. Sem promessas. Só atitudes. E ali, naquele instante, ela encostou sua testa na dele. Não foi um beijo, mas foi mais íntimo do que isso. Foi um começo. Voltaram para dentro. O clima estava mais leve. Ela aceitou uma taça de vinho. Sentaram-se próximos, sem toques forçados. Só presença. Só verdade. Eu ainda te amo, ele disse, sem desviar os olhos. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Eu nunca deixei de te amar, Zé. Eu só estava me protegendo. Eu também estava. Mas agora, eu quero que a gente se proteja, juntos. Ela pegou a mão dele com firmeza. Então, vamos com calma. Mas vamos. Ele assentiu, aliviado. Um passo por vez. E, naquela noite, não houve posts, stories ou registros. Houve dois corações tentando se reconectar. E isso era tudo. O sol entrou devagar pela janela da sala. Virgínia ainda estava ali, adormecida no sofá com uma manta jogada sobre os ombros. Zé a observava em silêncio, da cozinha, preparando um café simples. Não queria pressioná-la, mas também não queria perder a oportunidade de viver aquele recomeço.
Ela despertou devagar, os olhos inchados de uma noite intensa. Dormi aqui? Dormiu. Eu deixei o sofá mais confortável para você. Quis respeitar teu espaço. Ela olhou ao redor. Era familiar. Mas era como se estivesse em uma casa nova, com lembranças antigas. Obrigada, Zé. Café? Perguntou ele, com um sorriso tímido. Ela aceitou. Sentaram-se na varanda, observando o jardim. Foi bom conversar com você ontem, disse ela. Foi mais que bom para mim. Foi o que eu precisava para respirar de novo. Ela não respondeu, apenas sorriu. Mas o sorriso dela dizia muito. Nos dias seguintes, Zé e Virgínia continuaram se falando com frequência. Sem pressa. Mensagens sinceras. Áudios curtos. Um reencontro silencioso. Mas o mundo ao redor deles começava a desconfiar. E a imprensa não perdoava. Na terceira noite depois da conversa, Zé recebeu uma ligação do assessor. Estão dizendo que você e a Virgínia estão voltando. Alguém viu ela saindo da sua casa. Quer dar alguma declaração? Zé suspirou. Não vou negar, mas também não vou expor. Dessa vez é só entre a gente. Deixa falar. Mas ele sabia que aquilo era o começo de uma nova pressão. Virgínia também recebeu ligações. Marcas. Sites de fofoca. Amigos curiosos. Eles se falaram naquela noite, por chamada de vídeo. A gente vai aguentar isso? Ela perguntou, preocupada. Se for real, sim. Mas só se você quiser continuar. Ela respirou fundo. Eu quero. Mas não quero viver de aparência. Então a gente vive só de verdade. E foi assim que decidiram seguir. Com calma. Sem pressa. Mas com o coração aberto. Na semana seguinte, os dois foram convidados para o mesmo evento beneficente em Goiânia. Era uma situação delicada. Iriam juntos? Separados? Ignorar? Zé mandou uma mensagem no dia anterior. Se quiser ir, eu vou. Mas só se você se sentir bem. Não precisa fingir nada. Vai por você. Virgínia foi. Chegou com a equipe, cumprimentou os presentes, e lá estava ele, de camisa preta, cabelo preso com faixa, e um sorriso de canto. Eles se encontraram no camarim. Um silêncio inicial. Depois, um abraço. Sem beijo. Sem alarde. Mas quem visse os olhos de ambos, saberia, tinha algo ali renascendo. Durante o evento, foram discretos. Não ficaram colados. Mas em determinado momento, ela olhou para ele do palco e sorriu. Ele respondeu com um olhar terno. E a internet, claro, explodiu. Zé e Virgínia no mesmo evento. Climão ou reconciliação? Eles não disseram nada. Apenas viveram. Alguns dias depois, Virgínia decidiu voltar à casa antiga. Aquela que havia deixado para trás. Chegou sozinha, sem avisar. Zé estava no estúdio improvisado, tocando um violão. Ao ouvi-la entrar, largou tudo. Você voltou? Não sei por quanto tempo. Mas precisava pisar aqui de novo. Ele a encarou. Fica o tempo que quiser. Mesmo que só seja por hoje. Ela andou pela casa, mexendo em coisas antigas, lembranças. Sentou no mesmo sofá onde haviam tido a conversa decisiva. Essa casa tem cheiro da gente. Tem espaço para nós dois de novo, se você quiser. Ela olhou para ele. Eu ainda tô com medo. Mas, tô com mais vontade do que medo. Ele se aproximou. Então, vamos devagar. Um dia por vez. Sem pressão. Ela assentiu. Mas vamos, juntos. Dessa vez, ela segurou o rosto dele com as mãos e o beijou. Foi um beijo leve, sem desespero. Um beijo de reencontro. De começo. Começaram a passar mais tempo juntos. Coisas simples. Cozinhar, andar pelo condomínio, assistir séries antigas, ouvir música. Como se estivessem se conhecendo de novo. Zé mostrava composições que havia escrito inspirado nela. Virgínia dava risada das letras exageradas, mas se emocionava ao saber que ainda era sua musa. Mas não era tudo fácil. Às vezes, ela se fechava. Às vezes, ele errava o tom. Mas agora, ao invés de se afastarem, conversavam. Com franqueza. Com cuidado. Certa noite, ela perguntou. Você me ama, mesmo depois de tudo? Ele respondeu sem pensar. Eu te amo principalmente por tudo. Por tudo que enfrentamos e ainda assim, ainda te amo. Ela chorou. Ele a abraçou. E pela primeira vez em muito tempo, eles dormiram de mãos dadas, em paz.